Abram a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Iniciamos em agosto uma nova série, ou até uma continuação. Nós falamos no mês retrasado sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e voltamos agora em 2 Tessalonicenses com um tema aqui e agora e o porvir e depois. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte neste capítulo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como as promessas gloriosas de Deus a respeito do futuro, feitas pelo Senhor Jesus Cristo na Escritura Sagrada, afetam o seu viver. Às vezes nós vivemos a expectativa das promessas do futuro, ou se preferir, as promessas escatológicas do Senhor, como se fosse uma coisa extremamente distante e que não tenha nada a ver conosco no aqui e o agora, mas a visão que temos do porvir e depois, do futuro, diante das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez para nós, seu povo, a igreja, vão ditar a maneira como nós vivemos hoje. O nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento uns com os outros, a nossa vida espiritual, a nossa vida de meditação e prática de Escritura, a nossa vida de evangelismo, etc. A questão é, nós temos vivido o presente mediante uma viva esperança escatológica. Nós podemos olhar para a igreja, olhar para a nossa vida, para a nossa vivência, nossa convivência, enquanto aguardamos a volta de Cristo e entender como nós devemos agir, mesmo que tenhamos que passar, às vezes, tempos extremamente difíceis. E o texto quer nos ensinar, a partir aqui, logo no início dessa igreja, o que nós devemos viver, ou como nós devemos caminhar, ou ter até mesmo como um modelo de igreja, de vida cristã, com a esperança escatológica do Senhor Jesus. A primeira lição desse texto apresenta uma igreja exemplar no presente. A igreja que vive a esperança escatológica é uma igreja exemplar no aqui e agora, no presente. Eu vou fazer um meia-culpa, não especificamente como pastor dessa igreja, mas como pastor, de maneira geral. Nós, pastores, muitas vezes,
nutrimos por algum tempo, às vezes um tempo muito longo, uma visão muito pessimista a respeito da igreja, da noiva de Cristo. Às vezes parece que tem uma época que a gente só quer ficar batendo na igreja, né? E bate, igreja. Agora, é interessante, esse texto falou muito ao meu coração, porque ali no versículo 3, apesar ali no versículo 1, mostrar essa ideia de liderança compartilhada, como Paulo não era uma pessoa fechada em si mesmo, como ele compartilhava a sua liderança. Ele começa a saudação, Paulo, Silvano, Timóteo, nós estamos aqui num trio, nós somos uma equipe, nós trabalhamos, já é um ensino profundo, mas eu não quis me deter aqui. Mas o texto no versículo 3 começa, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Parece que às vezes nós só sabemos olhar para os problemas, para os pecados que a igreja tem. Estamos às vezes prontos para subir ao púlpito, em algumas ocasiões, por favor, estou falando de mim, para surrar o rebanho, né? E bate. E Paulo me fez pensar assim, acho que quer desafiar a igreja a pensar assim, apesar dos defeitos que temos, dos pecados que temos, que têm que ser abandonados, mudados, nós temos que ser transformados a cada dia para sermos mais parecidos com Cristo, mas às vezes a gente precisa olhar o que a igreja tem de positivo, às vezes a gente tem que olhar as boas dádivas que a igreja tem. Paulo com certeza conhecia os defeitos da igreja de Tessalônica, na primeira carta ele fala sobre eles, mas nesse momento ele traz a sua memória e se importa muito mais com aquilo que ele ouvia a respeito dela positivamente, como Deus estava agindo poderosamente na vida daqueles irmãos. Às vezes nós precisamos olhar também para esse aspecto. Uma SAF que trabalha, visita, trata as irmãs, faz suas devocionais, ora. Irmãos da UPH que segunda-feira vêm para orar pela igreja, para orar pelos irmãos. Irmãos empenhados no ministério de adolescentes que os trazem aqui, às vezes fazem até um maior malabarismo para que possa atraí-los e tê-los aqui para aprender a palavra de Deus. Os jovens que se envolvem com missões, presbíteros que pregam, diáconos que se importam com a necessidade de irmãos, tantas outras coisas. Eu estou aqui só dando exemplos, que a gente pode olhar para a nossa igreja e ver, louvado seja o nome do Senhor, nós temos visto coisas positivas, e Deus usando determinadas coisas para a glória dEle, para o bem do seu povo, para o crescimento da igreja. Paulo enumera aqui especificamente essa igreja, ou dá os exemplos do que está acontecendo com aquela igreja. Ele fala, essa igreja de Tessalônica tinha uma fé que estava crescendo. Então nós temos aqui o exemplo do que deve acontecer conosco. Nós devemos ser uma igreja, antes de qualquer coisa, que tenha uma fé entre seus membros que cresce cada vez mais e mais. Paulo fala de um amor fraternal que crescia em serviço. Nós devemos ser uma igreja exemplar enquanto Cristo não volta, em seu trabalho, mão estendida e serviço de uns para com os outros. E a igreja de Tessalônica tinha talvez a sua principal qualidade, mesmo em meio às perseguições, que Paulo não descreve quais são, ou quais eram, eles se mantinham perseverantes, mesmo que eles pudessem passar pelas maiores dificuldades que pudessem existir. Eles estavam crescendo, o Espírito Santo estava agindo na fé, no amor e na esperança. Sim, irmãos, a igreja tem seus problemas. Enquanto Cristo não voltar, toda igreja vai ter problema. Quando alguém me encontra de outras igrejas que eu pastorei, pergunta, como é que está lá, pastor? Só problema. Eu falei, meu irmão, um dia que uma igreja não tiver problema, a gente está no céu. Acabou. E eu não vou ter mais emprego, porque o supremo pastor vai tomar conta dela, não vai precisar de mim, vai ter um pastor muito melhor. Mas a igreja tem as suas coisas boas. Na maioria das vezes, pelo menos tem. Às vezes parece que nós nos tornamos ranzinzas espiritualmente falando, incapaz de ver aquilo que a noiva do Senhor tem de valioso, aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus membros. Precisamos ver, repito, os problemas que precisam ser trabalhados, tratados, mas nós precisamos também olhar as coisas como Deus deseja que vejamos. A transformação que o seu Santo Espírito está fazendo na igreja,
o poder dele operando na vida de cada um. O trabalho que a igreja tem realizado, como essa igreja em muitos departamentos na vida e através da vida de muitas pessoas, tem feito para a glória dele. Precisamos olhar aquilo que Deus está plantando, desenvolvendo, mantendo isso como bom, como canal de bênçãos para a glória dele e para o bem-estar de uns para com os outros. Nesse momento, enquanto Cristo não volta, a igreja tem que desenvolver determinados dons. Essa igreja estava desenvolvendo. Paulo olha para isso, dá graça a isso. Uma igreja exemplar no presente. Quais são os aspectos positivos que nossa igreja Presbiteriana Unida de Suzano tem? Louvemos a Deus e, como Paulo fez, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Assim devemos fazê-lo. Mas a segunda lição desse texto mostra a realidade de uma igreja sofredora no presente. Como eu disse, não sabemos ao certo o que ocorria com a igreja de Tessalônica, mas a igreja ali dos Tessalonicenses estava sendo alvo de perseguição e os irmãos estavam sofrendo. Nesse mundo caído, uma coisa que nós devemos ter em mente como cristãos, não importa quanto tempo estamos na igreja, não importa a sua idade, não importa o seu grau social, nós, filhos de Deus, temos que lidar com sofrimentos naturais, pessoas que amamos perdemos, desemprego, enfermidade, tantas outras dificuldades que podemos ter. O pecado trouxe isso para nós, mas também cada vez está se tornando mais notório que a igreja tem, desde já, e temos que ensinar nossos filhos, e terá de aprender a conviver com um mundo hostil a Cristo, ao seu povo e à sua palavra. É para isso que nós estamos marchando e caminhando. Abra os seus olhos. Veja o que está acontecendo ao redor. Não seja nécio, não seja tolo, não sejamos assim. Por exemplo, a jovem Raíssa Leal ganhou uma medalha esses dias e antes da prova ela fez um simples gesto em sinais de Libras, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Comitê Olímpico disse, ela vai ter que ser punida. Hoje, estudiosos bíblicos, historiadores, dizem que você tem 70% mais de chance de ser morto se você for um cristão se você não for. O mundo caminha, principalmente no Ocidente, a passos largos para uma descristianização, e é nesse contexto que nós vamos ter que viver e temos que ensinar nossos filhos, vamos ter que ensinar nossos filhos a conviver e a viver. O sofrimento, mas Paulo está dizendo, o sofrimento relacionado à nossa fé não é um acidente. Paulo está dizendo, não é que Deus é um maquiavélico, que hoje eu vou fazer meu povo sofrer um pouquinho mais, eu gosto tanto disso. Não, mas Paulo está dizendo, é necessário. Para quê? Para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e para mostrar-nos algo muito mais importante. O juízo de Deus que vai vir. Que agora Jesus falou, queima sobre lenho verde. A gente não está vendo ele muito aparente, mas vai queimar no momento oportuno como lenha seca e preparada assim para ser queimada. Paulo mostra que em meio a esses sofrimentos e lutas, Deus está provando se somos dignos de entrar no reino celestial do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, Deus está mostrando que por esse caminho o céu se torna cada vez mais o nosso maior e mais desejado destino. Se passamos por lutas aqui agora e às vezes não entendemos, é porque nós não temos a perspectiva bíblica total, não olhamos o porvir e depois. Deus está agindo diante das nossas lutas, nos preparando para aquele grande dia e preparando aqueles que não aceitam, não creem nele, também para esse dia. Paulo está dizendo para aqueles crentes, animem-se. Não se desanimem, pelo contrário, continuem firmes na sua jornada. E aí vem o terceiro e último ensino. A nossa igreja, numa perspectiva escatológica, como a igreja de Tessalônica, deve ser uma igreja cheia de esperança pelo futuro. Aquela igreja já tinha esperança.
Mas essa esperança tem que, à medida que passamos por lutas, o mundo se afasta de Deus, o mundo zomba de Deus, o mundo contraria a palavra de Deus, o nosso coração deve desanimar, deve se encher de esperança. E a mensagem de Paulo termina com um alento, com uma visão que conforta o nosso coração. Conclui com aquilo que nós poderíamos chamar de glória recíproca. Quando Cristo vier, será visivelmente glorificado nos seus santos, vai ser admirado na vida daqueles que creram nele. E aqui estamos diante daquilo que nos traz um verdadeiro conforto. A nossa glória também virá, a nossa vitória também virá. A glória de Cristo será a nossa glória, a vitória visível de Jesus será a nossa vitória, todo joelho se dobrará perante o Senhor naquele dia. E a glória de Cristo é interessante nesse texto. Ela vai se concretizar de duas maneiras. Primeiro, na vida daqueles que são seus, que aprenderam por meio da sua fé, como Paulo diz, por meio do seu amor, como Paulo diz, por meio da esperança, como Paulo aqui diz, a suportar, sofrer todas as coisas nesse mundo, por causa da sua fé, da sua confiança no Senhor, que foram perseguidos, que foram blasfemados, que foram deixados de lado, mas também naqueles que não creram nele, naqueles que não o seguiram, naqueles que perseguiram o povo do Senhor. Diante da possibilidade de desânimo por parte dos membros ali da igreja de Tessalônica, Paulo registra o que aconteceria, porque eles deveriam continuar firmes, viver no aqui e agora firmemente. Como num primeiro grande ato de uma peça teatral, mas que aguarda o grande ato final, no qual o Senhor Jesus com o seu povo será mais do que vencedor. Ele diz para os crentes de Tessalônica: esperem. Ele está falando também para nós: aguardem o último ato, o grande final está vindo, aguardem esperançosamente no Senhor. E ele começa a dizer como é que vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo diante dessa realidade. Então, isso serve até para a gente tomar cuidado com algumas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Ele começa a dizer: a segunda vinda do Senhor Jesus, primeiro, será pessoal e visível. Então, esse é problema de seita, né? Jesus veio, quando? Vocês não viram. Então, esqueça isso. Isso não existe. Se você pegar o livro de Atos, por exemplo, quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando com uma boca lá de gargarejo para eles, e um anjo vem: por que vocês israelitas estão olhando, varões galileus estão olhando para o céu? Esse Jesus que está subindo, da mesma maneira que está subindo, vai voltar, ou seja, ele vem do céu, vem de uma maneira gloriosa e vem de maneira visível. Todos verão a glória do Senhor Jesus Cristo. Então ele revelará a sua absoluta autoridade, não será mais aquele simples homem de Nazaré em cima de um simples jumentinho, tomando coisas emprestadas, que estará diante de nós o Senhor Jesus Cristo com todo o seu poder e autoridade, luz gloriosa virá diante dos nossos olhos, virá acompanhado de um poderoso exército ao seu lado, e um aterrorizante, no bom sentido para os crentes e no mau sentido para os incrédulos, esplendor estará no Senhor Jesus Cristo. Haverá um grande julgamento de Deus, então Ele aplicará a sua justiça. Jesus será o executor do julgamento, e é justo que assim seja, porque Ele foi julgado injustamente, condenado injustamente, foi morto necessariamente, mas injustamente, segundo as leis dos homens. Então é necessário que Ele aplique a justiça de maneira reta, assim será. Os santos e ímpios serão julgados, e então o juízo será um tempo de glória para nós salvos, mas de pavor para os ímpios. E qual será o resultado nesse dia para aqueles que não creem no Senhor? Em chama de fogo, Paulo diz,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A gente pergunta, como é que será o sofrimento daqueles que não conhecem a Cristo? Paulo está dando um bom resumo aqui. O que pode existir hoje? A pessoa que não conhece a Deus, que não segue a Deus, que não ama a Deus, tem comida no prato, tem uma cama para dormir, convive com sua família, vai e volta para os lugares que deseja, curte a vida aparentemente de montão, como um monte de gente pode dizer, porque Deus, com a sua, digamos, graça comum, visita essas pessoas, mas Paulo está dizendo que vai haver um dia que isso vai acabar. Eles serão banidos da face abençoadora do Senhor e da glória do seu poder abençoador. Por que Paulo está falando tudo isso? Porque talvez eu e você desanimemos diante das críticas que ouvimos, dos sofrimentos que passamos pela fé em Cristo. Por isso Paulo nos ensina a fazer o que há de mais importante e precioso aqui, porque, veja, nós estamos no aqui e agora, estamos nesse intervalo de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E sejamos sinceros, às vezes parece que a gente está perdendo. Não é possível que essa vitória vai acontecer. A gente só leva paulada como cristão nesse mundo, Senhor. Cadê a vitória? Cadê o alento? Cadê a vantagem de ser cristão? Então Paulo termina da maneira melhor que poderia existir para nos animar. Versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. O que a gente tem que fazer, irmãos? Orar. Suplique o favor de Deus. Suplique para que você, eu, nós como igreja, continuemos a manter as coisas positivas que Deus tem desenvolvido em nós, mas para que nós continuemos animados, desenvolvendo a nossa salvação, esperando o grande dia de encontro com o Senhor nas nuvens, no dia que Ele voltará com sua glória, no dia que Ele voltará para nos julgar, no dia que Ele voltará e depois de nos julgar, nos considerar libertos e salvos pelo seu poder e pelos seus méritos, não pelos nossos, mas também de ser aplicada a sua justa ira e vingança naqueles que blasfemaram o seu nome e perseguiram em todo o mundo, em toda a história, o povo de Deus. Porque em breve, muito em breve, Ele virá nos buscar para a sua glória e para a sua vitória final. Então a vitória do Senhor terá sido também a nossa vitória. Vamos orar. Visita-nos com o teu poder, misericórdia e graça nessa manhã. Que possamos, ó Deus, nesse intervalo de tempo, quando aguardamos a volta do nosso Redentor, continuar a desenvolver a nossa fé, o amor e a esperança, e aprender a olhar aquilo de bom que o Senhor tem feito na vida dos irmãos e na vida dessa igreja. Sim, há coisas a serem transformadas, mas ajuda-nos a tirar do nosso coração, às vezes, aquele azedume espiritual que só nos leva o tempo todo a criticar uns aos outros e a igreja. Que possamos ver aquilo de bom que o Senhor tem feito e trabalhar e clamar para que aquilo que ainda há de mal e de pecaminoso entre nós seja transformado pelo teu poder. Que assim como na igreja de Tessalônica haja em nós profunda e forte fé, esperança e amor, porque isso vem de Ti, para que o mundo reconheça que o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja que sabe que será perseguida, que terá que passar por sofrimento, mas mesmo em meio ao sofrimento que possamos entender que o Senhor está conosco e que por meio do sofrimento o Senhor está nos transformando e nos preparando para a glória eterna e final. E ajuda-nos, ó Deus, a lembrar com esperança que Jesus está voltando. De maneira visível, pessoal, poderosa, gloriosa,
Então estaremos com Ele, seremos para sempre o seu povo, e não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem lágrimas, porque o Senhor mesmo enxugará do rosto toda lágrima. O Senhor estará conosco por toda a eternidade. Então, ó Deus, desfrutaremos não de uma alegria passageira, de uma alegria, ó Deus, baseada nas coisas deste mundo, uma alegria sujeita a condições e mudanças, mas uma alegria perene, uma alegria imutável, porque o Senhor, que é já e deve ser nossa alegria, a será para todos sempre, porque estaremos contigo. Louvamos o teu nome, te agradecemos e pedimos, esteja conosco. E Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.